Hoje nós vamos ter a gravação da nossa 15ª aula que foi ministrada agora na última quarta-feira, dia 31 de março. Na verdade, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade, né? Uma continuação do tópico de aminas, que nós já havíamos conversando sobre elas na última aula que tivemos. Na verdade, nós já discutimos vários aspectos sobre a química de aminas, falamos de algumas reações de preparação e vimos que as aminas são compostos de caráter básico, onde nós temos um átomo de nitrogênio com par de elétrons não compartilhado e que, em presença de uma solução, por exemplo, aquosa de HCl, uma solução ácida aquosa, né? Nós temos protonação desse par de elétrons do nitrogênio formando um sal. Nesse caso específico, NH4, corrigindo aqui, NH4Cl, que é um sal aquoso. E da mesma maneira, à medida que cada um desses pares de elétrons vão sendo substituídos por um radical orgânico, um radical alquila ou arila, nós vamos tendo progressivamente aminas primárias, secundárias e terciárias. Aqui um exemplo específico nessa equação A, onde a etilamina, 2 carbonos ligados ao NH2, é colocada numa solução aquosa ácida, onde o par de elétrons da amina sofre protonação. Então aqui eu tenho a aminadina como uma base de Bronsted, formando o sal correspondente, sal de amínio, e que, obviamente, eu vou ter um contraíon aqui, dependendo do ácido que eu estou usando, mas imagina que aqui o ácido usado é o HCl, eu vou ter o cloreto, né, de etilamínio, okay? Que vai ser solúvel em água. Isso nós discutimos na próxima aula, na última aula. Só estou mostrando isso aqui novamente para nós pegarmos o gancho do ponto onde nós paramos. E as aminas também, é uma característica delas, agir como nucleófilo, como uma base de Lewis. Ou seja, aqui ela está fazendo uma reação do tipo SN2, o nitrogênio atacando esse carbono, liberando iodeto como um grupo abandonador, e aqui eu tenho a formação de o nitrogênio aí é quaternário, eu tenho então um sal de amônio. Essa terminação ônio, né, característica desse nitrogênio positivo e de natureza quaternário. Nitrogênio quaternário. Essa natureza quaternária diz respeito, ele está ligado a 4 átomos de carbono. Obviamente, como está com 4 ligações, tem uma carga formal positiva, e aí o contraíon e o iodeto são um sal que também pode ser solúvel em água. E nós discutimos vários aspectos a partir daí, vimos várias reações de preparação de aminas e falamos um pouquinho e paramos por aí nas reações de aminação redutiva, onde aldeídos ou cetonas reagem com aminas. Obviamente, nós já vimos essas reações de aldeídos e cetonas com aminas, que geram as respectivas iminas, né? Que são moléculas onde eu tenho ligação dupla. Vou botar aqui R, R', R2'. Então, essa ligação dupla carbono caracteriza uma imina. E como eu tenho no meio, onde essa imina está sendo formada, um agente redutor, essa dupla ligação carbono-nitrogênio é reduzida, gerando a respectiva amina. Ou seja, eu parto de uma amina e chego a outra amina. Essas reações se dão tanto com aminas primárias quanto com aminas secundárias.
ambas em presença de um agente redutor para promover a redução da ligação dupla. Exemplos específicos, vou dar um exemplo aqui da ciclohexanona, vou pegar o exemplo de uma cetona, reagindo com a etilamina. O que eu tenho? O ataque do par de elétrons do nitrogênio sobre a carbonila. Eu já vou colocar aqui o mecanismo, tá? Gerando esse intermediário positivamente carregado, que perde H+ para o meio. Nos levando a esse intermediário, no qual o oxigênio ainda está negativo, e agora o nitrogênio NH-etil está neutro. Estabeleceu o seu par de elétrons pela perda de H+, que deixou o par de elétrons aqui sobre o nitrogênio. Como eu liberei H+ para o meio, esse oxigênio negativo, ele é protonado, formando esse aminol, né? Esse aminoálcool geminal. Só que eu tenho um par de elétrons aqui no nitrogênio que, como essa hidroxila é sustentada pelo mesmo carbono que está ligado ao nitrogênio, e o oxigênio é um bom grupo abandonador, a hidroxila é um bom grupo abandonador, eu perco hidróxido para o meio e formo essa espécie de nitrogênio, né? Carregado positivamente, que na verdade tem ressonância com o carbono positivo, é uma imina, é uma imina protonada, né? Tem essa forma de ressonância aqui também. Então, o hidróxido que foi liberado aqui, menos o H-, vem aqui, ó, e abstrai H+. E com essa perda de água como uma molécula neutra, eu gero, a partir daí, uma outra molécula neutra aqui, que é a imina. Imina essa gerada através da reação da etilamina com a ciclohexanona. Só que na aminação redutiva eu tenho um agente redutor no meio. Esse agente redutor, por exemplo, pode ser hidrogênio na presença de um catalisador metálico, como níquel metálico. Isso vai promover a hidrogenação, a redução por hidrogenação catalítica da ligação dupla carbono-nitrogênio. E no final, eu tenho como produto esta amina. E esta amina foi obtida através de aminação redutiva. Em que consiste essa aminação redutiva? A formação da imina pela reação, no caso desse exemplo, da etilamina com a ciclohexanona, seguida de redução dessa imina da ligação dupla carbono-nitrogênio, formando uma ligação simples carbono-nitrogênio que caracteriza a amina correspondente. Ok? Esse agente redutor aqui pode ser hidrogênio, ou então pode ser também o hidreto, NaBCnH3. Esse aqui é o chamado cianoborohidreto de sódio. Esse cianoborohidreto de sódio também é um agente redutor que reduz, porque essa ligação aqui é polarizada nesse sentido. Esse carbono tem uma carga parcial positiva, então o cianoborohidreto, como uma fonte de hidreto, gera H-, que promove o ataque nucleofílico e gera também
a amina por redução. Então, na etapa de aminação redutiva, eu posso ter ela sendo feita por hidrogenação ou, tá, por ação de um hidreto, que no caso da redução das ligações duplas carbono-nitrogênio, o mais adequado é o ciano-borhidreto de sódio, que está aqui a fórmula dele, NaBCnH3. Ok? Agora, tem uma questão envolvida na seletividade da etapa de redução. Digamos que eu queira fazer essa redução eu quero fazer esta amina mantendo essa dupla ligação aqui. Como fazer? Quais são as etapas, né? Quais são os reagentes para eu fazer isso aqui? Obviamente, a ligação carbono-nitrogênio vai ter que ser construída, essa ligação aqui especificamente, vai ter que ser construída através de uma aminação redutiva. E, como eu estou gerando aqui uma amina primária, a minha reação vai ter que ser feita com amônia. Tá? E eu tenho que usar um agente redutor, que nesse caso não poderá ser hidrogenação catalítica. Por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação carbono-carbono que é mantida no produto final. Então, eu tenho que usar um agente redutor que reduza a imina sem tocar na dupla carbono-carbono. A hidrogenação não é o adequado. Então, aqui, eu necessariamente tenho que usar NaBCnH3, porque isso vai gerar essa imina intermediária, ok? E essa imina, para ter essa dupla ligação carbono-nitrogênio reduzida, eu não posso usar hidrogenação catalítica nesse caso, então eu vou ter que usar uma fonte de hidreto. Quem é a fonte de hidreto adequado para reduzir ligações duplas carbono-nitrogênio? Como eu acabei de falar, vai ser NaBCnH3, o ciano-borhidreto de sódio. Aí eu reduzo a C-dupla-N e reduzo seletivamente a C-dupla-N, preservando a ligação C-dupla-C. Se eu usar a hidrogenação catalítica aqui, o que vai acontecer, gente? Se a redução for feita com hidrogênio níquel, por exemplo, eu vou obter como produto, não o produto que eu desejo, mas eu vou reduzir as duas duplas ligações, tanto carbono-carbono quanto carbono-nitrogênio. E como no produto final da minha questão eu mantenho a dupla carbono-carbono, então esse não é o método adequado. O método adequado é NaBCnH3, que vai explorar a polarização dessa ligação dupla carbono-nitrogênio, reduzindo ela pelo ataque nucleofílico de um hidreto. Ok? Então vai ser uma redução seletiva. E aí eu vou ter seletividade na etapa de redução. Um exemplo disso, e eu vou deixar para vocês fazerem, né? Essa reação aqui, para chegar, isso aqui é uma seta de retrossíntese. Ou seja, como chegar a essa amina partindo dessa cetona. Olha a ligação carbono-nitrogênio que vai ser construída. Né? Então, eu tenho que ver qual amina que eu vou ter que reagir, que vai ser, no caso específico, vai ser etilamina, e que agente redutor eu vou ter que usar. De novo, aqui eu tenho uma C-dupla-C que está presente na estrutura da amina final. Então, de novo, vai ter que ser ciano-borhidreto de sódio. Tá? Então, vou deixar para vocês escreverem essa síntese, né? A etapa completa de síntese, fazer isso aí direitinho.
como exemplo. Agora, aminas também podem ser obtidas de nitroaromáticos. Ou seja, o grupamento NO2 de um nitroaromático, como no caso do nitrobenzeno, pode ser reduzido, gerando a fenilamina. Como essa redução pode ser feita? Grupamentos nitros são reduzidos às respectivas aminas, seja por hidrogenação, hidrogênio aí é sob pressão, ok? Na presença de um catalisador metálico, que pode ser, por exemplo, paládio sobre carbono. Outra alternativa para fazer essa passagem também é o uso de um metal, como, por exemplo, ferro metálico, ok? Na presença de meio ácido aquoso. Obviamente, nesse momento, eu não vou obter somente a amina, vou obter a amina protonada, né? Porque eu tenho meio ácido. As aminas, como nós vimos, são excelentes bases. Opa. Vai estar na forma de NH3+, amina reduzida, mas protonada, por eu estar em meio ácido. E se eu quero a amina livre, o que me falta é neutralizar o meio para obter a amina, para desprotonar a amina e obter a fenilamina, que é o produto final desejado. Tá? Então, por um caminho ou por outro, eu reduzo nitroaromáticos às respectivas aminas. Aqui, além de ferro metálico, que é o metal mais barato, né? O ferro funciona como uma fonte de elétrons, é também possível usar, além de ferro, é possível usar estanho metálico, zinco metálico também, além de outros metais, mas ferro é o mais utilizado, e esses três aqui são os exemplos mais comuns que ocorrem nessas etapas de redução através do uso de metais em presença de meio ácido aquoso. E as reações, uma classe de reações extremamente importante das aminas é a reação delas com ácido nitroso, HO, NO, esse composto. Ácido nitroso ele é instável, então o ácido nitroso que é usado nas reações com aminas, ele é preparado no momento da reação. Como é que é feita essa preparação? Pela ação do respectivo ácido mineral aquoso, ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, na presença de nitrito de sódio. Nessas condições, eu gero, no momento da reação, o ácido nitroso no meio reacional. E aí ele reage com aminas. No caso de aminas alifáticas, né, onde R é um grupamento alquil, essas reações geram carbocátions que são altamente instáveis, gerando mistura de produtos como alquenos, álcools, aletos de alquila e por aí vai. É uma reação que se dá com perda de nitrogênio, tem alguns detalhes importantes nessa reação. Ela libera nitrogênio gasoso, né? E isso provoca uma expansão de volume extremamente rápido no meio, que pode levar a uma explosão. Então, essas reações são reações um tanto quanto perigosas, tá? Porque esses intermediários gerados, que são os sais de diazônio alifáticos, estão aqui a estrutura, eles são altamente instáveis
mesmo a baixa temperatura, eles perdem nitrogênio rapidamente, e como o nitrogênio sai como uma molécula neutra, nitrogênio gasoso, você tem uma expansão de volume que pode levar a uma explosão, né? Ou pelo menos a projeção do meio reacional, devido a um grande volume de gás sendo liberado do meio. E, além disso, em termos preparativos, essa não é uma reação interessante porque ela gera mistura de vários produtos. Então, como está dito aqui, ó, as diazotações, que são as reações de aminas com ácido nitroso, de aminas alifáticas primárias, têm pequena importância em síntese, porque elas produzem uma mistura muito complexa de produtos. Ok? Então, aminas alifáticas primárias não reagem, ou melhor dizendo, reagem bem com ácido nitroso, mas geram mistura de produtos. Não tem uma aplicação sintética. E, além disso, devido a gerar esse sal de diazônio alifático, né, extremamente instável, como está mostrado aqui, que se decompõe rapidamente liberando nitrogênio gasoso, você tem uma expansão de volume e é uma reação perigosa de se controlar, pode ter explosões e projeção do meio reacional, e a gente está trabalhando com ácidos fortes, como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, isso pode gerar acidentes no laboratório. Agora, aminas aromáticas primárias, elas reagem bem com ácido nitroso porque o intermediário formado, o diazo, né? O íon diazônio formado, ele é razoavelmente estável, tá aqui a estrutura dele. Isso aqui não se decompõe tão rapidamente como no caso das arioaminas alifáticas. Nesse caso, apesar da reação ter que ser feita também a baixa temperatura, normalmente essas reações com aminas, com arioaminas, né, aminas aromáticas primárias, elas necessariamente serem feitas a baixa temperatura abaixo de 5 graus Celsius, esses produtos são os produtos gerados, o íon diazônio formado pode ser utilizado em reações subsequentes. Aqui está o mecanismo, né, para essa reação, o ácido nitroso, aqui mostrado, e meio ácido forte, porque ele é preparado em meio de ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Tem seu par de elétrons dessa hidroxila protonado, ok? Gerando um bom grupo abandonador, que é a perda de água como uma molécula neutra, né? Menos H2O aqui, ó, pela saída de água, e formação desse íon N-óxido, que é um eletrófilo extremamente reativo. Esse eletrófilo, esse íon, o N-óxido gerado, quando encontra uma amina primária, né, aromática, par de elétrons do nitrogênio ataca esse nitrogênio do N-óxido, formando essa ligação nitrogênio-nitrogênio, e ocorre perda de H+, formando, então, porque aqui houve doação de elétrons, esse nitrogênio ficou positivo, ficou com a carga formal positiva. Ele rapidamente libera H+ para o meio, a água pode fazer esse papel de abstrair H+ aqui, e eu formo essa N-nitrosamina, que é uma molécula neutra, mas que, uma vez protonada ao nível de um dos pares de elétrons do oxigênio, gera esse intermediário, e, por perda de H+ para o meio, gera o diazo hidróxido intermediário, tá vendo? Esse diazo hidróxido, ele é protonado ao nível de um dos pares de elétrons dessa hidroxila, eu tenho perda de água como uma molécula neutra, e formação do íon diazônio correspondente. Se vocês prestarem atenção, aqui, passo a passo, eu vou tendo passo a passo a
a formação de intermediários que vão levar a eliminação desse oxigênio. Tá vendo? Que vai sair como água, como uma molécula neutra, levando à formação do íon diazônio, que tem duas formas de ressonância e que é um intermediário bastante reativo. Esse íon diazônio é um intermediário reativo. Ele tem que ser, uma vez formado, rapidamente reagido com um nucleófilo adequado. E as reações mais comuns desse íon diazônio aqui, ou sal de diazônio, esse íon, o sal de diazônio, a reação, uma das reações mais importantes dele é a reação com compostos aromáticos onde ricos em elétrons, onde eu tenha ligado a esse núcleo aromático grupos doadores, como grupos amino ou grupos fenol, hidroxilas fenólicas ou nitrogênios de aminos ligados aqui, doando elétrons por ressonância, fazendo com que esse anel seja extremamente rico em elétrons. E aí eu tenho um ataque a esse nitrogênio, esse par de elétrons vem para cá, forma esse intermediário aqui, que perde H+ para o meio e, numa etapa de rearomatização, o que está acontecendo aqui, gente, é uma reação de substituição eletrofílica aromática, que vocês viram lá na Orgânica 1. E aí eu formo um diazo composto. Qual é a característica de um diazo composto? São dois anéis aromáticos, um vindo da arioamina, que sofreu diazotação, e outro vindo da reação de acoplamento, né? Que contém um grupo doador de elétrons aqui ligado a ele, porque o que acontece é que com o acoplamento via uma substituição eletrofílica aromática. Então, obviamente, os aromáticos mais reativos serão aqueles mais ricos em elétrons, com grupamentos doadores ligados ao anel. Então, eu vou ter esse sistema de dois anéis, vou botar anel aromático A e B, ligado por uma ponte de dois átomos de nitrogênio em ligação dupla. Isso é uma característica de um diazo composto. Okay? Aqui uns exemplos específicos, eu tenho dois exemplos aqui, reação A e reação B, onde o cloreto de benzeno diazônio, né, obtido pela reação de diazotação da anilina, está reagindo com fenol em meio básico. Essas reações normalmente se dão em meio básico. Aqui meio de hidróxido, aqui cetato de amônio, que vai fazer também com que o meio fique básico. E preste atenção, reações sempre conduzidas a baixas temperaturas devido à presença do sal de diazônio que pode se decompor. Então, aqui eu tenho um acoplamento, que é uma substituição eletrofílica aromática, levando à formação do parafeniloazofenol. Ó. Dois anéis, é um diazo composto. É um sólido de coloração laranja. Da mesma forma, aqui o mesmo sal de diazônio, em presença de outro aromático rico em elétrons, porque tanto quanto a hidroxila fenólica, o nitrogênio da NN de metilanilina doa elétrons também por ressonância, tornando esse anel rico em densidade eletrônica. Eu tenho aqui também um ataque dessa nuvem eletrônica, que age como nucleófilo, atacando essa espécie, o íon diazônio, que é um eletrófilo, e formação, então, desse diazo composto aqui, que é um sólido amarelo. Então, eu tenho sólido laranja e sólido amarelo. Esses diazo compostos, eles são corantes, extremamente potentes.
e tem uma coloração que vai do amarelo ao laranja intenso, ou mesmo até vermelho, dependendo da substituição nesses anéis aromáticos, nesses 2 anéis aromáticos aí do diazo composto. Isso foi usado, esses corantes foram usados como, enfim, foram usados, tiveram aplicação tanto na indústria de alimentos, devido à variação de cores, né? De amarelo, laranja, vermelho, são cores de interesse para a indústria alimentícia, então esses corantes foram usados como corantes em indústria de alimentos. A indústria farmacêutica também usou isso aí por um tempo. A indústria de cosméticos também fez bastante uso desse tipo de corante, mas hoje isso caiu em desuso, okay? Porque esses corantes, esses diazocompostos, foi visto que eles são extremamente cancerígenos, tá? Então, a sua utilização em alimentos e outras aplicações para uso humano não é mais permitida. Esses corantes foram substituídos por corantes de origem natural, principalmente os carotenoides, tá? Agora, um outro detalhe que tem que ser dito aqui sobre a química de formação desses diazocompostos é que quando eu tenho, na reação de acoplamento, tá? Na substituição eletrofílica aromática, que é o acoplamento. Quando o acoplamento vai se dar entre um aromático rico em elétrons, mas onde a posição para está já substituída, como, por exemplo, aqui por um grupamento metil, a substituição, então, vai se dar em orto. Está vendo? O grupamento doador por ressonância. Se vocês prestarem atenção, os produtos formados aqui são sempre para substituídos em relação a esse anel, ao substituinte que já está lá. Quase que exclusiva a substituição em posição para. Contudo, se a posição para ela está bloqueada por um outro substituinte, como no caso do 4-metilfenol, a substituição se dá em posição orto, hidroxila, o grupamento ativador forte aqui. Então, aqui eu tenho a formação do 4-metil-2-feniloazofenol, que é esse composto aqui, que também é um corante, não está dito aqui, mas obviamente isso aí deve variar entre o amarelo e o laranja. É uma substância, com certeza, que absorve luz na região do visível, né, onde nós temos a formação de cor. Esse aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Eu deixei na aula síncrona, né? Eu vou deixar aqui também a preparação desse derivado. Só que os produtos que vocês têm que usar para um anel e para o outro são, respectivamente, benzeno, para introdução desse anel, e a NN de metilanilina, para essa porção de cada. Então, obviamente, como você vai utilizar o benzeno como material de partida, a gente vai ter que introduzir o grupamento amino para formar a anilina e, a partir dela, fazer a reação com HONO, meio ácido. Tá? E aí ter a reação de diazotação e depois a reação de acoplamento com a NN de metilanilina. Então, partindo do benzeno, você vai ter que lançar a mão de reações para construir essa ligação carbono-nitrogênio, né? A gente já viu aqui, inclusive na aula de hoje, a redução de nitro para aminas, então, obviamente, aqui a gente pode fazer, num primeiro momento, uma reação de nitração, H2SO4, ácido nítrico, seguida da redução do nitro derivado com ferro em meio ácido aquoso e aquecimento, gerando a anilina, que depois sofre a diazotação. Ok? Mas façam esse exercício e enviem para mim por e-mail, por favor, de forma completa, descrevendo o mecanismo e com toda a descrição da reação de formação desse corante, que é o amarelo manteiga. Ok?
Então, a gente tem aula na próxima quarta-feira, dia 7, e a gente já começa a falar lá de aminoácidos e proteínas, e aí essa aula do dia 7 vai ser a nossa 17ª aula, porque a 16ª vai ser uma aula assíncrona, que eu vou gravar logo após essa, sobre lipídios, e eu vou colocar, disponibilizar para vocês no CGA. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção.